Sinceramente, você não deveria fazer nada antes de aprender a observar. Olá, seja bem-vindo ao podcast do Cientista do Mundo, um dos melhores podcasts do Brasil. Massa! E aí, cientistas, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, eu estou muito bem e é um prazer estar com vocês aqui. Não sei se vocês notaram, mas teve uma falhinha aí na introdução e a gente está com um novo aí modelo de captação aqui que a gente já começa a captar e já edita, já tudo pronto aqui e já manda para vocês. Então, isso vai gerar mais rapidez e, consequentemente, a gente vai conseguir produzir mais conteúdo. Beleza? Então, pode acontecer de dar uns probleminhas, mas fica frio. Desde já, vocês sabem o que é observar? Bom, se você não sabe, é uma grande probabilidade de não saber, já digo isso, muita gente não sabe observar, principalmente pessoas parecidas comigo, por exemplo, que são os caras que falam bastante, até falam muito bem às vezes, mas às vezes não sabe observar. Quando às vezes até outra pessoa está falando alguma coisa, ele já começa a olhar e já pensando no que pode responder ou formular uma resposta antes de... Respira. Nesse momento eu vou largar a música aqui, vamos ver se vai travar, se não vai. Não interessa, nós vamos continuar. Deixa eu ver. Ó. Essa parece não tá travando. Vamos deixar de fundinho. Enquanto vocês fazem o quê? Enquanto vocês dão um like aqui nesse vídeo, nesse podcast. Se você não segue no Spotify ainda, vai ali seguir. Não se esquece também no YouTube, no Instagram. Mas dá um like que é muito importante, beleza? Hoje o que acontece? Quando a gente está com... Eu pego muita gente com confusão mental, que é o quê? Tem muitas ideias, ou fica pensando muito no futuro, fica tudo confuso, enfim. E uma das coisas que a gente começa a aprender, quando a gente começa a ter mais clareza, não é ter melhores ideias, muitas vezes não é nem tomar ações, mas sim começar a observar. Eu tenho um gato, e ela é fêmea, se chama Catarina, e ela tá sempre fazendo duas coisas, praticamente. Ou ela tá dormindo ou ela tá observando. E ela fica observando a gente fazer as coisas, fica observando como os passarinhos eles fazem as coisas, ela fica observando tudo, né? E eu já notei que ela é muito sensível, porque ela nota quando a Carol chega antes mesmo de a gente escutar alguma coisa. E o engraçado é que no corredor ali tem mais tipo 6 apartamentos e nenhuma outra pessoa quando chega ela se levanta. Porque ela realmente, tipo, sabe que é a Carol quando ela chega. Então, tipo, ela levanta. Então eu sei quando é a Carol, quando a Catarina se mexe. Mas como que ela sabe isso? Pô, como que ela tem essa informação? Não sei se vocês pararam já para pensar nisso. Mas isso vem de uma sensibilidade de observação. Então eu quero passar hoje para vocês porque existe uma arte de observar. E muitas das pessoas que criaram estratégias extraordinárias de destravar alguma coisa, elas tinham a arte de observar bem silenciosa. Que às vezes a gente não sabe que a pessoa tem. Como por exemplo, vou dar um cara fora da média, por exemplo, o Pelé. Tenho certeza que o Pelé tinha umas habilidades dele, era observação, era ter a sensibilidade de saber para onde, que lado o goleiro ia se jogar, para que lado que o cara ia chegar, porque ele tinha uma observação muito forte antes de entrar em campo, ele tinha tudo isso se dá com a experiência, né? Mas por que eu tô falando isso? Porque é possível destravar a observação, não só é possível como é necessário. Vou dar aqui uma experiência pessoal. Como eu disse, eu sempre fui um cara que sempre tive a minha mente muito acelerada. E desde pequeno, para vocês terem uma ideia, eu já pensava no futuro, pensando como que ia ser, qual o carro que eu ia ter, e eu ficava falando, eu lembro que eu disse para minha mãe que eu ia ter um carro, eu ia ter um Gol, eu lembro na praia, ficava assim, mãe, eu vou comprar um Gol quando eu tiver tipo 18 anos. Eu tinha tipo, sei lá, uns 7 anos, sei lá, 8.
Foi quando eu comecei a aprender a dirigir. Eu aprendi a dirigir com 8 anos. E não façam isso, pais. Mas eu aprendi a dirigir num Fusca. E, enfim, eu falei que eu queria ter um carro e tal. E só pra vocês terem uma ideia, eu ficava pensando nessas coisas quando eu tinha 8 anos. Então, assim, esses pensamentos acelerados, essa falta de clareza, muitas vezes, ela tem um passo a passo pra gente conseguir destravar. E eu chamo esse gerenciamento desses pensamentos, que é o gerenciamento de emoção. Todo gerenciamento ele tem 3 partes. Então, se você está escutando agora, sei lá o que vocês estão fazendo, eu quero que vocês prestem atenção nessas 3 partes agora. Qual é as 3 partes? A primeira é a observação. A segunda é o planejamento. E a terceira é a orquestração desse planejamento. Então, se você pegar um gerente hoje, um bom gerente, ele faz isso. Ele já tem uma estratégia, uma meta vindo da parte tática, e aí ele observa a sua equipe, depois ele faz um novo planejamento, depois ele orquestra, que é o quê? Fazer esse planejamento virar uma melodia bonita, uma melodia que funciona. E assim é na nossa mente. Não sei se você sabe também, a gente tem uma coisa que é chamada voz de comando. Essa voz de comando, ela entra em contato e ela entra para botar ordem na hora que tá tudo uma confusão, na hora que a parte operacional da nossa mente, que é a parte mais baixa ali, onde fica fazendo as coisas, sabe? A procrastinação tá na parte operacional e ela não é resolvida na parte operacional, ela é desenvolvida e resolvida nas outras 2 partes de cima, que é a estratégica e a tática. Mas não é disso que a gente vai falar sobre observação. Sabe por quê? Porque só quem está na operacional, só o cara que está lá no casco do navio consegue ver um racho pequeno onde o comandante não consegue ver. E por que eu estou falando isso? Porque muita gente que assiste aqui o YouTube, o conteúdo Ciência do Mundo, ele tá numa trajetória. Eu consigo ver isso. E a trajetória é qual? Bom, você tem um nível de procrastinação. Você tem um nível de coisas que quer alcançar e você está em busca de um desenvolvimento pessoal para alcançar essas coisas. E para você que está nessa parte baixa, que está querendo se entender, ou se já tem já se considera muito, muito bom no que faz ou no que está fazendo, mas ainda não tem a arte da observação afinada, eu te convido para entrar nessa viagem interna e começar a observar. Vou dar um exemplo. Tem muita gente que fala que fica mal do nada. Eu fico, Carlos, do nada eu fico mal. Eu fico ruim, eu fico confuso. E 90 e poucos % das pessoas que vêm falar comigo sobre isso não foi do nada. Se for observar, horas antes, ou minutos antes, ou até dias antes, aconteceu alguma coisa que saiu da expectativa daquela pessoa, pela qual ela não fez nenhuma estratégia, nenhum plano, ela não criou nada para sair daquilo, e ela se mantém no mesmo caminho, fazendo as mesmas coisas, e automaticamente ela fala que se sente mal. Mas ela se sente mal, primeiro, porque aconteceu alguma coisa aconteceu. Segundo, porque ela se mantém no mesmo caminho. A mente dela mesmo cobra ela. Por quê? Porque ela olha para o futuro e não vê nada. Não vê nada diferente do que aconteceu. Acabou de quebrar uma expectativa e tal. Isso pode ser em casamento, pode ser em qualquer tipo de relacionamento, pode ser dentro da área profissional. Tudo isso. Porque a nossa mente ela só fica bem quando ela olha para o futuro e ela vê que o caminho que a gente está seguindo hoje faz sentido. Sacou? Então, vamos por partes. Essa observação ela é muito importante. E por isso que um bom observador ele tem sempre uma coisa com ele. Ele tem um bloco de notas, onde ele anota. Então, uma das coisas mais poderosas que a gente tem são os nossos estados emocionais, ter controle sobre eles. E uma das coisas que, por exemplo, os estados emocionais eles provocam, que é o quê? Eles são classificados basicamente em 3 níveis de estados emocionais. Estado emocional negativo, que é o estado emocional muito baixo, que ele é extremamente negativo. Tem um estado emocional neutro, onde tu se sente normal, tranquilo, é um estado neutro. E um estado emocional extremamente positivo.
Em cada um desses níveis de estados emocionais, por exemplo, vou dar um exemplo, uma depressão profunda, ela está no extremo negativo. Uma pessoa que está muito triste, ela está no negativo, não está no extremo. Uma pessoa que está muito feliz porque acabou de ganhar um sorteio, sei lá, ela está feliz, próximo ao extremo ou algo do tipo. E aquilo ali faz ela ter pensamentos diferentes em cada nível. Ponto. Por que é importante essa observação e esse bloco de notas? Porque em alguns estados emocionais você pensa em algumas coisas onde em estados emocionais mais normais, mais neutros, você não pensaria. Como por exemplo, um estado emocional super negativo. Desculpa. Um estado emocional super negativo. Em um estado emocional super negativo, por exemplo, da empresa profissional, você tende a ter pensamentos de desistir daquilo. Ou pensamentos emocionais sobre, cara, vou alterar tudo isso, eu não quero mais passar por isso. Aí sabe o que acontece? Um bom observador, ele está neste momento anotando o que ele sente. Anotando. Sabe por quê? Porque primeiro, que esses estados extremos, negativo, positivo, eles passam. E quando você está em estado neutro, você não pensa sobre aquilo. Você está mais flexível, você está com menos dor. Então, o que acontece? Aquela informação do super negativo, ela é muito importante. Você ter ela anotada, escrita, para a hora que você entrar em estado um pouco mais positivo, você vai começar a lapidar as suas próximas decisões a partir disso. Mas não tomar a decisão naquele momento onde está tudo mal, ou no momento que está tudo muito bom. Então entra nessa ideia de observação. A observação, ela é tão importante que, por exemplo, se num jogo de futebol, por exemplo, tem aquele cara que é o olheiro, né? Lá que vai nos bairros e que vai para observar pessoas que são boas jogando futebol, por exemplo. Sem aquele cara, talvez aquele gurizão que é muito bom e ele tem um grande potencial, ele não conseguiria se conectar com as pessoas certas. Ponto. A sua observação, ela precisa estar ativa. Por quê? Porque o poder da observação e a arte de observar, ela pode mudar o seu jeito de viver, pode mudar o seu negócio, pode mudar a sua sensibilidade de mundo, de visão de mundo, de qualquer coisa, desde que você comece a observar. Vou dar um exemplo. Eu comecei a observar as formigas. Nossa, Carlos, que nível de loucura que tu chegou. Não, é um nível de observação. Dentro do formigueiro existe uma hierarquia, existe uma organização. E eu comecei a observar porque na Bíblia fala pra gente observar as formigas, como elas trabalham, como elas encaram o processo e como elas vivem de alguma forma mais tranquilo do que outros animais. Como, por exemplo, tem muitos elefantes, por exemplo, do tamanho que eles são, do poder que eles são, eles podem matar qualquer coisa. Muitos elefantes morrem de fome. A formiga não morre de fome. Olha que interessante. Por quê? Porque a estratégia da formiga e a hierarquia ali é muito redonda. Então, observar isso. Trazer isso. Quando eu falo que a gente consegue trazer coisas de outros ambientes para o nosso ambiente, isso é poderoso. Sabe por quê? Porque é natural que uma enchente mate um formigueiro inteiro, muitas vezes. E a formiga não tem nada a ver com isso, é uma causa natural. E isso acontece na nossa vida também. Algumas vezes, muitas das coisas não dependem da gente. Mas o que a gente pode fazer é estruturar melhor a estratégia e ter um processo cada vez mais claro, mais forte. E isso é o que realmente importa. Porque quando a gente começa a observar os ciclos, quando a gente começa a observar a história de outras pessoas, quando a gente começa a observar o nosso passado, a nossa evolução, a gente começa a ajustar a nossa expectativa. E tudo isso ela faz parte de um plano de gerenciamento de emoção, gerenciamento de projeto, gerenciamento de qualquer coisa. Observar é o primeiro passo. Depois a gente começa a planejar, fazer um plano já que a gente já tem, lapidar esse plano, depois orquestrar toda essa execução desse plano.
Então vamos dar um exemplo. Eu estou observando que muitas pessoas estão com problema de procrastinação, elas acreditam que são procrastinadoras, que no nosso caso aqui não são pessoas que estão numa versão hoje que elas talvez não se sintam bem, não se sintam confortáveis, estão tristes pelo que está acontecendo na vida delas, mas não é uma pessoa procrastinadora. Tanto que se você é uma pessoa procrastinadora, você não vem aqui assistir sempre, você não vai conseguir de alguma forma acompanhar o cientista. Por quê? Porque os meus valores são muito prejudiciais para quem é procrastinador. Então você talvez está, mas você não é, porque você gosta de desafio. Você gosta do lifestyle que o cientista do mundo tem. Então isso que é massa. Por quê? Porque as pessoas daqui, que é o que? Eu tenho uma estratégia para vocês, tem uma estratégia de conteúdo. E tudo isso é para formar novos líderes. Novos líderes. Uma vez eu falei... observando, eu comecei a ver que os líderes são uma das coisas mais importantes no planeta. Observando, novamente. Por quê? Porque são pessoas que as pessoas escutam, pessoas que querem seguir e pessoas que moldam nações. Então eu tenho um propósito, uma missão de inspirar movimento para uma nova geração que está vindo para quebrar tudo. Então destravar vocês é um primeiro passo para eu conseguir formar novos líderes. Assim como eu estou me tornando um grande líder, vocês também estão se tornando grandes líderes, acreditem ou não. Cada vez que vocês chegam aqui com o conteúdo que eu preparo, com a estratégia que eu preparo, é tudo algo já gerando essa visualização dessas pessoas que a gente está montando. Peguei o José Bruno, que há 68 semanas atrás ele entrou em contato comigo e ele queria ter mais contato. Eu falei para ele fazer o desafio 21, fui lá, escolhi ele deu um motivo, ele entrou no desafio 21. E aí ele estava numa vida totalmente diferente da que ele está agora. Totalmente diferente mesmo. É uma pessoa totalmente sem consistência. Ele se chamava sem consistência. Ele falou que ele não conseguia manter hábitos, sacou? E hoje ele já fez mais de 42 dias acordando às 4h55 junto comigo. E hoje ele já está montando líderes abaixo dele, que são pessoas que querem fazer o que ele faz. Então ele está se formando do odontologia, ele está abrindo uma clínica e já tem muitas pessoas da região buscando essa referência nele. Ponto. É isso que eu quero para vocês, para todas as pessoas que estão chegando. É o quê? Tornar novos líderes, pessoas que têm a capacidade de observar, criar um planejamento, uma solução e orquestrar, fazer aquilo acontecer. Mas calma. Calma, por quê? Porque eu não saio arrastando todo mundo de um jeito que todo mundo fica bom. Não é assim, não é comigo, não é com ninguém. Como é que a gente faz? A gente vai de passo em passo, passo em passo. Então, só de fato de você estar escutando esse conteúdo, você já começa a destravar esses pensamentos que antes não tinham. Então, durante o dia, hoje você vai pensar, durante a noite, tô observando mais, Carlos. Sabe que eu tô observando mais? Antes eu não tinha essa ideia de observar, mas agora eu tô observando. Eu tô observando, por exemplo, que um hábito que eu achei que fazia parte da minha personalidade só faz parte do meu ambiente, porque meu pai e minha mãe fizeram isso, ou porque o ambiente onde eu alugo, divido aqui com a pessoa, ela é assim, assim, assado, e eu acabo também sendo um pouco assim. Então, tem essa parte que se a gente não dominar essa observação, a gente vai ser o cara chato que tá pensando na resposta, enquanto o outro tá entregando já o ouro, entendeu? Então, massa do podcast é isso, é porque você não consegue falar comigo, então você só fica pensando no que eu tô falando de forma bem reciclada, bem mastigada mesmo. Então, eu amo fazer esse podcast, eu tenho uma história, eu gosto muito de fazer podcast e eu não só espero, mas eu sei que está havendo movimento aí dentro de vocês e a gente vai quebrar tudo. Beleza? Então, assim, 18 minutos. Esse podcast, se ele ficou ao nível, se ficou algo bom para ser compartilhado, eu quero agora o seu comprometimento, o nível de comprometimento de mandar em grupo, pelo menos uns 3 grupos de WhatsApp, sacou? Sabe, lá da escola, manda da igreja, manda de qualquer lugar, mas cara, esse cara tá falando negócio massa sobre observação que eu nunca tinha parado para observar. Ou fala assim, olha o que esse maluco tá dizendo, será que vocês fazem sentido isso aqui? Manda lá. E não se esquece que o hábito de escutar podcast é uma tendência, e por isso que eu já estou dentro dela, a gente trabalha com essas estratégias, mas o mais massa é que, não sei se vocês notaram, baixei aqui a tela, para quem tá escutando no YouTube, vai ali para a tela para ver, a gente tá numa mesa, tô numa mesa.
Ó, vocês estão vendo. E a câmera, ela tá bem de frente pra mim. Ó, tão bem de frente, ó. Quase encosto nela. E a ideia é fazer uma conversa de mesa, que eu chamo conversa de aeroporto. O que é uma conversa de aeroporto? Quando eu vou dar mentoria para alguém, eu falo isso. Ó, isso é uma conversa de aeroporto. Eu tô indo para um lugar, tô indo para um voo fazer um trabalho e você também está indo para outro país, está indo para outro lugar fazer o que você tem que fazer. Mas a conversa que a gente teve aqui, ela agrega nas suas próximas ações. É o que eu visualizo de forma muito forte. Eu acredito muito que é uma pessoa que está aqui na minha frente. Eu falei, cara, vamos quebrar tudo. Como se compromete comigo? E isso é como se eu pegasse, sei lá, 100 pessoas, que é uma média das pessoas que estão assistindo esse podcast, e sentasse com cada uma e falasse, cara, vamos quebrar tudo, vamos quebrar tudo, vamos quebrar tudo. E se isso não é fazer a diferença de alguma forma, eu não sei o que é, porque é uma das coisas que mais está dando diferença na vida das pessoas, essa aproximação. Então, se você quiser se aproximar um pouco mais, corre para saber o que está acontecendo no Ciência do Mundo, vai lá para o Instagram, me manda um direct e não se esqueça, existe um processo. Existe um processo. Vou até aumentar a música aqui, ó. Existe um processo e você pode estar no começo dele, pode estar no meio dele, mas todo o processo ele leva para um próximo nível. Então não desista desse processo agora, porque seria jogar toda a sua história para trás. Então faça uma observação do seu processo atual, crie uma nova estratégia e orquestre a execução disso tudo. Se precisar lapidar, faz uma lapidação, mas quebra tudo. Beleza, cientistas? Essa foi a Segunda-feira Bruta, foi o podcast semanal que a gente tem aqui no Ciência do Mundo e eu espero do fundo do coração que esse podcast exploda para cada vez mais pessoas, porque a gente não vai parar, a gente vai quebrar tudo e logo mais vai ter um batalhão. Eu tô recrutando um batalhão de gente para quebrar tudo, beleza? Vejo vocês no próximo episódio, espero que tenham gostado. Quem não gostou, chega no próximo que pode aproveitar mais, beleza? Vejo vocês logo mais. Deixa eu tirar aqui. Foi.